Buenas! Então agora nós vamos para um momento especial, né, do nosso curso, que é resolver prova da Fundação Carlos Chagas. A gente vem se preparando ao longo da semana para justamente chegar a esse momento, né? E aqui eu tenho uma prova bem interessante do TRT da 14ª, lá de Rondônia e do Acre. Essa é uma prova, para a gente começar a brincadeira, né? Uma prova de técnico judiciário. As provas de técnico judiciário, elas são, em tese, elas são menos complexas que as de analista, e quando as matérias são mais interessantes, né, vozes, concordância e tal, em tese, as questões são mais simples que as questões de analista. O texto geralmente é mais simples também, mais fácil de entender. O que pesa mesmo na prova de analista é que eles salgam mais na linguagem, né? O texto é mais formal, a linguagem é mais erudita, geralmente textos científicos, jurídicos, e nos textos de técnico, os textos são mais acessíveis, como por exemplo, é esse texto aqui. Então, aqui vai uma primeira dica, uma dica diferente um pouquinho daquilo que convencionalmente eu faço na leitura do texto, que é o seguinte: quando você pegar, se você for fazer prova de técnico, dá uma olhadinha superficialmente no texto. Veja de que trata o texto. Então, o texto falava assim: um pequeno tesouro literário, guardado com esmero durante 4 gerações, veio a público nesta quinta-feira, lá isso em 2015, a prova de 2016. Dezenas de documentos, fósseis, 61 cartas do crítico acadêmico José Veríssimo, recebidos do escritor Machado de Assis, foram entregues pela família Veríssimo à academia. Peraí, isso aqui, que tipo de texto é esse? Esse texto é um texto informativo, tá? É um texto informativo que trabalha com uma notícia. É a veiculação de uma notícia, tá certo? Então, como é uma notícia, não vai ser um texto complexo, não vai ser um texto mais erudito, formal. Então, eu sugiro o seguinte: antes mesmo, agora a técnica é um pouco diferente, antes mesmo de ler o texto, dê uma olhadinha no enunciado das questões que envolvam interpretação. Tá? Então você passaria os olhos, nem leria mais o texto, só viu o início, né? Aí, a família de José Veríssimo decidiu doar o acervo do crítico e acadêmico porque julgou que a ABL, aí você, aí ó, isso aqui é a questão que vai envolver o quê? A leitura do texto, não vai? E em que campo essa questão está? Essa questão será que está no campo da interpretação ou no campo da intelecção? Porque a gente já vem desenhando essa diferença, certo? São dois lados da mesma moeda, porém são complementares, porém não são a mesma coisa. Então, quando eu digo a família de José Veríssimo decidiu doar o acervo do crítico e acadêmico porque julgou que a ABL, olha como que isso não é uma questão de inferência, não é uma questão de dedução, não é uma questão de interpretar, é uma questão de buscar aquilo que está lá no texto. Então essa questão é de quê? É uma questão de intelecção. Lembra? Intelecção. Eu vou procurar algo que está no texto, eu vou reproduzir a ideia do autor. Eu posso até reescrever o que está escrito lá no texto com outras palavras, é o que a gente chama paráfrases, né? Vou reescrever com paráfrases. A paráfrase, ela não tem necessariamente que conservar a ideia exata, tá? Isso vai ser muito importante, inclusive, nesta prova. Não necessariamente a ideia exata, mas tem que conservar a ideia essencial, a base. Então, o autor do texto dessa questão quer que você dê o motivo, a causa, olha o nosso porquê, a nossa conjunção causal explicativa. Por que que a família do José Veríssimo decidiu doar o acervo? Então, lê mais uma vez o enunciado para entender qual que é a pergunta, qual que é o questionamento, tá? Ó, a família de José Veríssimo, você vai encontrar esse cara lá no texto, decidiu doar o acervo do crítico, ele deve ter lá um acervo, e acadêmico, porque julgou que a ABL, quem é a ABL? Academia Brasileira de Letras, lá no texto você vai saber quem é, tá? Porque julgou que a ABL, então você já tem que se focar em quem, que ele quer saber o motivo da doação do acervo, né? Resolveu doar o acervo. Por que que decidiu? Por que que ela decidiu? Porque julgou que a ABL... Então tá. Então agora não leu nas alternativas. Leu só o enunciado. Então agora, quando você for ler o texto, que é um texto acessível, que é um texto fácil de entender, você já vai com essa ideia na cabeça. Por que que doou o acervo? Por que doou o acervo? Por que doou o acervo? Tá bem? Então vamos voltar ao texto? Depois a gente volta para a questão. Então agora eu vou ler o texto já com uma ideia iluminada. Eu tenho que procurar algo por que doou o tal do acervo.
Beleza. Então, diz assim, um pequeno tesouro literário, guardado com esmero durante 4 gerações, quer dizer, com cuidado, com zelo, tá? Veio a público nessa quinta-feira. Dezenas de documentos, fotos, 61 cartas do crítico e acadêmico José Veríssimo, apareceu o cara, recebidas do escritor Machado de Assis, foram entregues pela família de Veríssimo à Academia Brasileira de Letras. Aí, ó, aqui já está mostrando que foi entregue, tá vendo? Já casou lá com, né, o enunciado. Tá bem, ele quer saber por que foi entregue, então vou continuar lendo. Textos manuscritos datados do início do século passado e até uma fotografia e 12 cartas inéditas do patrão da Academia Brasileira. O patrão da Academia, quem é? É o Machado de Assis, tá bem? O patrão da Academia ficaram guardados por décadas em um antigo gaveteiro de madeira que veio passando de geração em geração e por último estava no apartamento da aposentada Helena Araújo Lima Veríssimo, viúva do jornalista Jorge Luiz Veríssimo, um dos netos de José Veríssimo. Beleza, tá vendo que ele só está mostrando, contando para você o que aconteceu em relação a esse acervo. Até agora não veio motivo porque doou para a ABL. Mas estava na família, foi passando de geração para geração, ok? Apesar do valor histórico e sentimental do material, a família achou melhor entregar a guarda dos documentos à ABL, que tem condições ideais para preservar a coleção. Ó, a ABL tem condições ideais para preservar a coleção. Vamos continuar lendo. Já achei aqui uma parte da resposta. Preservar a coleção. Condições ideais para preservar a coleção, em que se destaca uma foto inédita de Machado de Assis. O acervo de José Veríssimo estava com o Marechal Inácio José Veríssimo, filho do acadêmico, que era uma pessoa voltada para a literatura, apesar de ser militar. O Marechal organizou o acervo, escreveu uma biografia de José Veríssimo e depois passou tudo para seu marido, disse Helena. Para o presidente da BL, olha só, agora vou voltar de novo a pensar, focar na BL. Ó. Para o presidente da BL, Geraldo Holanda Cavalcante, trata-se de um acervo precioso e que pode incentivar outras famílias detentoras de material histórico sobre os acadêmicos a também doarem o acervo à academia. Isto pode despertar, olha só o presidente falando, isto pode despertar a atenção de outras pessoas que têm documentos em casa e se disponham a trazer para a academia, que é guardiã desse tipo de acervo, que é muito difícil de ser guardado em casa, pois o tempo destrói. E aqui temos a melhor técnica de conservação de documentos, disse Cavalcante. Viu como que esse final casa com a parte anterior? Ó, a família achou melhor entregar a guarda dos documentos à ABL, que tem condições ideais para preservar a coleção. Lá embaixo, tem condições ideais para preservar a coleção. De novo, não, a próxima. Pois o tempo destrói e temos a melhor técnica de conservação. Preservar, conservação. Está vendo? Que a justificativa, né? Por que a família resolveu doar? Tinha valor sentimental? Tinha, apesar de haver muito valor sentimental, né? Apesar do valor histórico sentimental do material. Foi passando de geração em geração. Pense numa coisa dessa. Material do Machado de Assis, patrono da academia, fundador da academia, já pensou isso? E a família resolve doar. Por que doou? É uma pergunta, por que doou? Doou porque a academia tem algum privilégio? O que a academia pode fazer? Ela pode conservar melhor. Pronto, aí tá. A ideia da conservação. Então você já vai agora para a questão número 1, sabendo o que você quer, né? Tá vendo? Então, de novo, vamos para a questão número 1. A família José Veríssimo decidiu doar o acervo do crítico e acadêmico porque julgou que a ABL... Entenda que quando você tem um texto mais acessível como este, você passa os olhos rapidinho no início dele, você já percebe que não é um texto difícil de entender, e ao ler o enunciado da questão número 1, você já ia direto ao que buscar lá no texto o que ele queria. Vai ser mais fácil responder essa questão, não vai? Então vamos lá. Por quê, hein? Por que julgou que a ABL pode manter os documentos inacessíveis? Então tá, já sabemos que essa questão é de intelecção, né? Intelecção. E
o porquê da ideia da causa. Por quê? Qual foi o motivo? Porque pode manter os documentos inacessíveis a leitores e pesquisadores. É esse o motivo? Inacessível ele já era, não era? Ele estava dentro da família do outro. Podemos até dizer que essa letra A aqui, ó, apesar de não estar escrito que ela vai dar acesso, né? A ideia não era esta, era preservar melhor. Mas vamos dar uma extrapoladinha e pensar onde que talvez seja mais acessível as pessoas poderem ver o acervo. É com a família do cara que ninguém conhece? Ou na Academia Brasileira de Letras, que é uma casa aberta, a casa aberta da literatura para o Brasil? Não é? Então, por extrapolação, imagino que seja mais acessível na academia, certo? Com os cuidados e tal, mas deva ser mais acessível na academia. Então tá, estou dando uma extrapolada no texto. Então, se eu extrapolar o texto, eu posso dizer que este erro aqui é uma contradição em relação não ao que está no texto, tá? Mas em relação ao senso comum, né, da nossa extrapolada, entendeu? Nós demos uma extrapolada, nós fizemos uma extrapolação e pensamos, mesmo se eu extrapolar, vai ser contra o senso comum. Então a letra está fora, está totalmente fora, mas vai percebendo, nós estamos pensando tecnicamente, como as armadilhas são postas para você enxergar. Não é que você tem que julgar que tipo de erro tem aqui necessariamente, tá bem? Mas você, conforme vai fazendo comigo, você vai adquirindo essa habilidade de enxergar de cara, você fala, pô, isso aqui é uma contradição, claro, extrapolando. Porque a academia tem mais competência em divulgar os documentos ao público. Aí, essa aqui já é uma baita de uma extrapolação. Olha como que isso aqui, e é verdade que a Academia Brasileira tem mais competência em divulgar? Deve ter, né? Deve ter mais competência. Mas foi por isso que a família doou? Não. Então é possível que a BL tenha mais competência para divulgar o acervo? É verdade, é possível que tenha, mas não foi esse o motivo. Então esta é uma baita de uma extrapolação. Vai enxergando, extrapolação. Vai enxergando os erros de interpretação presentes aí, ó. E você já vem estudando isso comigo, né? Tá. Próxima. C. E mais uma vez, você está buscando aquilo, você já está sabendo o que você quer, né? Mas é sempre bom perder esse final aqui e acrescer a leitura seguinte, olha lá, né? A família de José Veríssimo decidiu doar o acervo do crítico e acadêmico porque julgou que a BL deve ser a verdadeira herdeira dos documentos ancestrais. Hein? Essa aqui não é nem contradição, nem redução, nem extrapolação. Isso aqui é um absurdo, é totalmente ilógico, isso aqui é totalmente incoerente com o texto. Incoerente. Detém as técnicas necessárias para interpretar os documentos. Olha o perigo dessa. Detém as técnicas necessárias para interpretar os documentos. Deve ser que detém, né? Outra extrapolação. Por que resolveu doar? É capaz de armazenar os documentos de modo mais adequado. Viu o que é paráfrase? Ó, a família achou melhor entregar a guarda dos documentos à BL, que tem condições ideais para preservar a coleção. Preservar a coleção é capaz de armazenar os documentos de modo mais adequado. É capaz de armazenar de modo mais adequado. Preservar a coleção. Sabe o que é isso? Paráfrase. Aí, ó, tá fazendo paráfrase com o texto, a intelecção em cima de paráfrase. Reescreve o que está no texto com outras palavras. Outro trecho, a parte final, dizia assim, academia, a tal da academia, que é guardiã desse tipo de acervo que é muito difícil ser guardado em casa, pois o tempo destrói. E aqui temos a melhor técnica de conservação de documentos. É capaz de armazenar os documentos de modo mais adequado. Fechou? Fechou. Aqui está a resposta, né? Entenda o que o autor fez nessa questão, a banca fez uma paráfrase. Parafrasear. Mudar o que está escrito no texto, usando outras palavras, porém preservando basicamente o sentido. Ok? Resposta letra E. Boa, né? Gostou da técnica? Beleza. Essa é uma técnica. São várias, a gente vai falando ao longo da nossa caminhada. A questão número 2 já é uma questão que envolve coesão e coerência. Também nós falaremos disso, tá? Nas aulas específicas de coesão e coerência. Mas a gente já vai antecipando algumas coisas aqui. Nas provas da FCC, quando pegarmos para fazer provas da nossa banca que estamos analisando aqui, nós vamos falar de assuntos que ainda não vimos, mas que veremos na sequência depois, tá?
O acervo do José Veríssimo estava com o Marechal, filho do acadêmico, que era uma pessoa voltada para a literatura, conquanto fosse militar. Daí, se você pode resolver essa questão sem precisar voltar ao texto, tá? Porque você já vai para a prova sabendo o que quer dizer o conquanto. O conquanto, gente. Desculpa, peraí. E nós estamos diante agora de uma situação que não é mais a questão aqui, a alternativa diz assim, a alternativa não, o enunciado, né? A passagem destacada permite concluir, olha isso, permite concluir que na opinião de Helena Araújo Lima, permite concluir, tem um que aí, né? Eu tirei daqui, esqueci, comi o quê? Que na opinião de Helena Araújo Lima, Veríssimo, permite concluir. Peraí, isso aqui não é questão a mais de intelecção. Isso aqui já é uma questão de interpretação. Por quê? Porque nos permite concluir. Ou seja, se eu vou concluir alguma coisa, eu vou deduzir, eu vou criar ilações, né? Eu vou fazer inferências. Então, olha aqui, ó, eu vou interpretar aquilo que está implícito. Eu vou buscar o amparo, inclusive em referentes, como, por exemplo, as conjunções. Esse conquanto é uma conjunção que nós temos, tá? Uma conjunção. E esta conjunção, quando você for para a sua prova, você já vai estar craque nisso, porque nós vamos ter aulas envolvendo conexão, coesão e coerência, e vamos bater nas conjunções bastante, e uma delas é esta, ó, muito explorada em concurso, conquanto. Quando eu falo de conquanto, eu gosto que você associe a palavra concessão. Conquanto é concessão. O que é uma concessão, professor? É algo que vai contra o que se espera, ou seja, é uma exceção. Algo que contraria o senso comum, que contraria, mas não impede aquilo de acontecer. Olha só, o acervo de José Veríssimo estava com o Marechal, filho do acadêmico, que era uma pessoa voltada para a literatura, conquanto fosse militar. Então, aqui, essa questão, olha só essa questão é de nível médio. Como eu te falei, a prova é de nível médio, né? Prova de nível médio. Então, a banca FCC, ela redigiu a questão em cima do texto, fazendo algo de nível médio. Porque lá no texto, a conjunção não é o conquanto. Se você voltar ao texto, você vai ver que quem está lá é o apesar de ser militar, tá? Eu, de propósito, vim e coloquei essa questão de nível analista. Joguei para nível superior, porque quando eu mudei o conectivo apesar de, que é óbvio, que é simples, para o conquanto, eu deixei mais difícil para você. Foi de propósito que eu fiz isso, tá? Imagine que lá no texto tivesse, o cara, ao adaptar o texto, tivesse escrito conquanto fosse militar, e lá embaixo, com adaptações, o texto, né? Essa seria uma questão típica de nível superior. Seria uma questão de nível superior. Eu, de propósito, coloquei o conquanto para forçar sua mente um pouquinho. Então eu quero que você entenda que o conquanto é a mesma coisa que o apesar de, tá? Se você pensar então no apesar de aqui, ó, apesar de ser militar, aí você faz uma adaptação no verbo, apesar de ser, volta para o infinitivo, apesar de ser militar. Agora vamos pensar então no apesar de, só para forçar, só para voltar a tornar mais simples a questão, ó. Ele era uma pessoa voltada para a literatura, apesar de ser militar. O que essa expressão quer dizer, apesar de ser militar? Quer dizer que, geralmente, militares não têm tanto interesse ou formação, né, em literatura. Não é normal, não é do campo de observação, de vivência do militar, gostar de literatura. Ele é envolvido com outras coisas. Não é que seja ruim ou bom, simplesmente não é do meio, não é do métier dele, não é do meio dele, né? Falar em literatura, falar em obras literárias. O normal é falar de quê? A não ser o máximo obras que falem de guerra, né? A arte da guerra, né? Militares, biografias de estadistas, biografias de generais, biografia de Napoleão, biografias de Churchill, né? Se você for comunista, biografia de Stalin, biografia do... Se você for fascista, biografia de Mussolini, enfim. Não é normal. Não é normal.
Por isso ele fala, apesar de ser militar, ele era uma pessoa voltada para a literatura. Então, a ideia é que é algo que vai contra o que se espera. Isso que o apesar de indica. E o conquanto, a mesma coisa, eu só mudei para forçar um pouquinho sua mente, entendeu? É a mesma coisa. Então veja só o que permite inferir, o que permite deduzir, o que permite concluir. A passagem destacada, que é o conquanto fosse militar lá no texto, apesar de ser, permite concluir, né, aqui na opinião de Helena Araújo Lima, não é muito comum haver militares interessados em literatura. Pô, de cara, não é muito comum. Mesmo que ele gostasse de literatura, não é muito comum. Segura a letra A. B. Não é raro encontrar militares que entendam profundamente de literatura. Não, para ficar certo seria isso. É raro encontrar militares que entendam literatura. Não é raro, é uma contradição. De novo, o acervo de José Veríssimo estava com o Marechal, que era uma pessoa voltada para a literatura, conquanto fosse militar. Apesar de ser militar, estamos diante de novo da interpretação, mais uma vez algumas lembranças para você. Permite fazer inferências. O que são inferências? São conclusões, são deduções, induções, propor inferência. Olha lá, fazer uma ilação, pensar em algo que não está explícito, mas está subentendido. E aqui olha só os parceiros do nosso conquanto, e de propósito eu tirei o apesar de e agora eu volto a pô-lo. E eu coloquei aqui alguns mais simples também para associar com o nosso apesar de, tá? Então, ele era uma pessoa voltada para a literatura, embora fosse militar, ainda que fosse militar, se bem que fosse militar, olha lá, se bem que fosse militar, não é normal o militar gostar de literatura. A resposta é a letra A. Daí, em aulas de coesão e coerência, eu vou te dar o resto da turma, tá? Agora não, para não forçar muito, nós estamos na questão de nível médio. O único termo mais perigoso que eu te dei foi o conquanto. Mas espere que nas aulas de coesão e coerência, você vai ver comigo a turma toda, tá? Dos conectivos com o valor de concessão. Concessão, algo que vai contra o que se espera. Apesar de estar fria a água, resolvi tomar banho de piscina. Então, qual seria a lógica? Se eu digo apesar de estar fria, resolvi tomar banho, é que não é normal eu tomar banho de piscina numa água fria daquele jeito, e mesmo assim eu fui lá e pulei. Então vai contra o que se espera. Isso é concessão, tá bem?